E aí, gurizada, vamos então para a nossa aula dessa semana de fenômenos culturais e religiosos, nos aproximando do final do semestre e também, por isso, chegando a assuntos mais conclusivos dentro daquilo que a gente estuda nessa disciplina. Estudamos o fenômeno religioso, viemos trabalhando com vários aspectos dessa questão que atinge tudo aquilo que nós, seres humanos, fazemos. E agora, nessa semana, eu gostaria de abordar com vocês, então, aquilo que, mesmo abordando agora no final, eu quero dizer que é o ponto fundamental e até inicial das tradições religiosas, que é a maneira com que essas tradições, esses grupos, lidam com a questão da morte. E aqui a gente realmente precisa voltar lá em alguns conceitos do começo da nossa disciplina. Lembra lá no começo do semestre, quando nós falávamos sobre a questão da palavra religião significar religar, reler, reeleger, de nós termos trabalhado várias situações, vários aspectos do significado dessas palavras que traduziam concretamente aquilo que a gente poderia identificar como experiência religiosa. Passamos ali desde questões cotidianas do ser humano, questões cotidianas nossas, como a própria questão da gente passar da infância para a adolescência, daquilo ser um período de releitura da vida, de buscar novas ligações, novos sentidos. Olhamos isso na cultura pop, no cinema, nos quadrinhos, enfim. Porém, o grande ponto que faz com que as tradições religiosas tenham a experiência religiosa como tal é a experiência de religar, reler e reeleger diante do fato morte. É isso que vai originar as tradições religiosas. Quando eu falo do fato morte, eu me refiro à morte dessa forma, porque ela é um fato do qual ninguém consegue escapar. Nenhum ser vivo escapa da morte. Aliás, nos denominamos ser humano, porque nós temos logo adiante um horizonte, nem é uma probabilidade, mas é um fato, novamente, que vai nos transformar em não ser. Então, nós somos seres que estão diante de um horizonte de não ser. Se nós olharmos lá no começo da humanidade, isso precisou ser elaborado na medida em que o ser humano evoluía, na medida em que o ser humano criava linguagens, maior consciência sobre a sua própria existência. Ele começou a se perguntar como lidar com esse fato de que aquilo que está vivo um dia morre. E aí nós temos um ponto ali que é muito interessante quando a gente pensa na questão religiosa. Todos nós aqui, claro, quando imaginamos morte, imaginamos coisas como um sepultamento, como rituais de despedida de quem morreu, enfim. E aí, se nós formos pensar por que mesmo que nossa cultura nós colocamos alguém que faleceu debaixo do chão? Por que nós enterramos, sepultamos a pessoa? Então, estudiosos como Edgar Morin, por exemplo, quando trabalham a morte, eles vão fazer uma ligação que é óbvia, mas que a gente às vezes não se dá conta. Colocar algo na terra, enterrar na terra, enfim, está ligado ao ato de cultivar. E da palavra cultivar vem culto. E culto é algo que, se a gente hoje escuta, a gente logo associa a um ritual religioso. Talvez não a cultivar algo, mas a ideia de culto nasce desse cultivo, porque ali onde era sepultada, enterrada, cultivada essa pessoa que havia morrido, aquele lugar ele não era mais um simples lugar. Ele se tornava um lugar especial. As pessoas que conviveram com quem morreu iam até ali, tentavam talvez se comunicar, deixavam alguma coisa para ver se havia alguma reação, algum sinal de que, apesar da morte corporal, alguma coisa teria sobrevivido. E talvez, em alguns lugares, nascessem plantas, e aí aquelas plantas não eram plantas como as outras, porque nasceram de um lugar onde a vida foi cultivada após a morte. Então vocês vejam que nós temos uma cultura toda que se organiza em torno desse fato morte. E ao olharmos para as tradições religiosas, nós vamos facilmente perceber que as tradições religiosas
organizam suas teologias, seus rituais, enfim, tudo aquilo que caracteriza uma tradição religiosa, olhando para esse fato e tentando dar um sentido para esse fato. E aí nós podemos dizer que as tradições religiosas, elas, na sua experiência de fé, sonham com um sentido último para a vida. E essa é a experiência de fé. E esse sentido último seria algo que supera a própria morte. De modo geral, nós podemos classificar esses sonhos de pós-vida em 4 grandes grupos, olhando para as tradições religiosas. O primeiro, talvez o mais antigo, seja aquele que sonha com a continuidade da pessoa, mesmo após sua morte, naquele grupo de convivência, naquela comunidade. A pessoa, após a passagem da morte, ela continuaria participando daquele grupo ali, daquela comunidade, de outra forma. Seja através de algum elemento natural que lembre aquela pessoa, algum animal, algum símbolo, seja através do contato via transe, enfim. Há essas tradições que trabalham com essa perspectiva de que a pessoa após a morte convive, continua convivendo e participando da comunidade. Nós classificamos como tradições de ancestralismo. Nós trabalhamos com a ideia do ancestral. Aquele que viveu, que contribuiu na comunidade, que teve seu lugar, continua na comunidade, porém de forma diferente. Então aí nós temos uma gama muito variada. Desde nossos povos originários, aqui na América Latina, nós temos muito presente a questão do ancestral, que se comunica muito através dos elementos naturais. Nós vamos ter dentro desse âmbito aí o xamanismo, por exemplo, onde aquele que morreu, ele continua a se comunicar, continua presente através de um animal que o simboliza, até nós olharmos lá para tradições do Extremo Oriente, o shintoísmo, né, que é muito predominante no Japão, o taoísmo, enfim, onde nós vamos ter muito presente essa questão do ancestral, que é aquele que continua sendo um conselheiro da comunidade mesmo após a morte. Então essa é a primeira. A segunda, ainda em ordem cronológica, provavelmente seja o sonho, né, de que mesmo com a morte nós possamos voltar e ter outra convivência aqui e aprender novamente, né, e evoluir com esse aprendizado. Estou falando da reencarnação. E quando eu digo que cronologicamente talvez seja o segundo, depois do ancestralismo, é porque a reencarnação, apesar de talvez a gente associar ela mais ao espiritismo, que é uma tradição religiosa muito recente, a reencarnação ela já se encontra presente em algumas ideias de Platão, lá na Grécia Antiga. Ela é centro da tradição hinduísta, ela está presente no budismo, aqui no Brasil ela está presente na Umbanda, e a reencarnação ela trabalha com a ideia de que nós somos corpo e espírito, e que o espírito sobrevive à morte. E após a morte, então esse espírito vai para algum lugar fora desse plano, e lá ele presta contas dessa vida, né, que ele teve, e ali se faz toda uma medida do quanto ele ainda tem que viver, fazer essa experiência aqui que nós estamos fazendo, para que ele possa, enfim, unir-se à eternidade. Aí tem muitas variáveis, né, nessas tradições todas, aí, cada uma com suas particularidades. Uma outra, então, uma terceira, seria aquela que é recorrente entre as religiões que nascem ali no Oriente Médio, que são muito próximas e que são altamente influentes na nossa cultura ocidental, que são as religiões do livro, religiões da palavra. Então, que eu estou falando da tradição judaica, da tradição cristã e da tradição muçulmana, que são três tradições que trabalham com a ideia da ressurreição. E aqui a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Porque às vezes a nossa ideia de ressurreição é quase que uma reencarnação pela metade, quer dizer, o espírito vai para o céu, né? Ou é uma coisa meio fora de esquadro, tipo as pessoas voltam da morte. A questão não é essa. A questão na ressurreição é olhar para a história, que é o tempo que nós vivemos,
lá num horizonte em que essa história um dia vai ter um fim e que tudo nessa história fará sentido e viverá na eternidade. Então a questão não é só morrer e voltar da morte, nem se trata tanto disso, mas a questão de dar um sentido último para a vida a partir do sentido último da história, porque a história é o lugar onde Deus estaria escrevendo a salvação, Deus estaria escrevendo o seu desejo de amor pelas suas criaturas. Então, aí vocês identifiquem, né, todos os rituais que existem dentro dessas tradições religiosas, trabalhando com essa ideia de que na morte nós descansamos em Deus até o final dos tempos, onde não haverá mais morte, portanto viveremos na eternidade. E aí também com suas variáveis entre judaísmo, cristianismo e islamismo, muitas variáveis, né, completamente diferentes, mas sempre com essa ideia central. E aí dentro de cada tradição religiosa também com suas variáveis, né? Então, católicos, luteranos vão ter diferenças, né? Vão trabalhar, por exemplo, católico com céu, purgatório, inferno, luterano com céu e inferno. Aí são outras coisas que a gente teria que pesquisar com mais tempo. E uma quarta ideia de pós-vida seria aquilo que a gente denominaria de nada. E o nada que eu dividiria em duas partes. O nada do niilismo, ou seja, morreu, terminou. E o nada que tem a ver lá com a reencarnação das religiões orientais, como hinduísmo e budismo, que é um dissolver-se, um tornar-se nada no universo, ou na linguagem lá utilizada no hinduísmo e no budismo, no nirvana. Né? Então ali também o destino nosso é tornar-se um nada. Enquanto nós somos uma singularidade, nós estamos sofrendo as consequências de sermos singulares. Eu queria deixar algumas dicas, né, para a gente que está estudando isso, de produções que trabalham com a questão morte e que talvez possam nos ajudar não tanto a entender, porque filmes e outras coisas assim não são feitos para a gente entender coisas, mas para nos sensibilizar quanto a isso. Então, primeiro, um clássico do Ingmar Bergman, chamado Sétimo Selo. Isso aqui é mitologia cristã apocalíptica da melhor qualidade. Então, a morte encontra um cruzado, quando esse cruzado volta da guerra, e o cruzado quer ganhar tempo e começa a jogar xadrez com a morte, né? Até ele tentar vencer a morte e não morrer ainda, mas ele sabe que um dia a morte virá para ele. Depois, lá no início do semestre, se vocês estão lembrados, nós iniciamos a nossa conversa sobre religião com esse filme, Blade Runner, que é uma grande conversa também sobre morte, né? Então, os replicantes que buscam um sentido para o viver e para o morrer e que desejam a vida eterna, né? De novo, muita coisa de base cristã, judaico-cristã. Bem mais recentemente, Logan, né, ao final da saga do Wolverine nos cinemas, né, e aqui um filme sobre o morrer, não apenas sobre a morte, mas o processo de envelhecer e morrer e o que sobra disso, né? Enfim, toda a história da gente fica onde nesse processo. A minha tese de doutorado em teologia foi sobre esse seriado, House, e o House trabalha com isso, com o desencantamento, né? Porque o personagem, ele vive com dores, né? E essas dores desencantam completamente ele, tornam ele um grande niilista, e ele é médico, então ele trabalha sempre nesse limite entre vida e morte, e aí vários episódios do seriado vão trazer essa discussão de sentido para a vida diante da morte, sentido para a vida diante da dor. Como é que fica isso? Então eu escrevi uma tese sobre isso, se alguém quiser ler um dia me pede, que eu mando. E por último, tem muito mais coisa além disso. Isso aqui eu peguei aqui porque me lembrei que seria interessante. Certamente esses dois aqui não são muito conhecidos, mas são grandes filmes para a gente trabalhar isso. São dois filmes do Jim Jarmusch. Esse aqui se chama Dead Man, um filme com Johnny Depp, lá de 1995. Ele se passa lá no século XIX, no oeste norte-americano. Johnny Depp é um cara que vai procurar emprego numa cidade bem distante de onde ele mora, daí ele chega lá, não tem emprego nenhum, ele se envolve lá em toda uma confusão e acaba sendo perseguido como um fora da lei. E nessa perseguição ele encontra um indígena lá de uma tribo próxima e ele acaba se dando conta que, na verdade, ele está fazendo a jornada de morte dele. Ele se chama Dead Man, ele se torna um homem morto. A partir dali, faz essa jornada dele com todos os rituais que os indígenas daquela região utilizam. E um bem recente dele, chamado Amantes Eternos, um casal de vampiros, que trabalha com essa coisa do não morrer, né? O que dá sentido para o não morrer? E aí então é um filme belíssimo,
não muito longo e que tem muitas sacadas geniais. Tá bem? Então, sem nenhuma morbidez, mas esse é o grande assunto, talvez o principal assunto que você tem que estudar e considerar quando a gente trabalha com o fenômeno religioso. Tá bem? Bons estudos, nos falamos semana que vem.